Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós estamos aqui mais uma noite para conversar e ter um bate-papo com você nessa série a respeito e que vai falar um pouquinho da nossa história, um pouco de nós. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, que você possa entrar lá na nossa playlist. Nós temos 4 vídeos já gravados dessa série, né? Bagagem, falta de perdão, rotina e finança. Nós abordamos nesses primeiros 4 vídeos o que trouxe a destruição e devastação do nosso casamento, chegando ao divórcio. Então nós estamos lá compartilhando um pouquinho com vocês do que nós passamos, da nossa experiência, aonde faltou sabedoria, aonde faltou saber, amadurecimento. Então você que não assistiu ainda, vai lá, assiste na playlist para que você consiga entender o que está acontecendo. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Camila Gomes. Esse é o meu esposo, o pastor Fernando Gomes, ele já vai falar um pouquinho. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Hoje nós vamos falar, sobre o perdão, sobre o poder do perdão. Nós falamos a respeito da falta de perdão e hoje nós vamos começar a entrar em como foi o processo da nossa volta, o recomeço. Se você ouvir algum barulho estranho, não estranhe. Nós estamos aqui com as nossas 3 filhas. A gente só consegue gravar, assim. Estão as 3 aqui. Então, se você ouvir um barulho de criança, ouvir alguma coisa, não ache estranho, tá? Nós estamos aqui, elas estão com a gente e a gente tem tentado se organizar para poder gravar os vídeos, oferecer o melhor conteúdo para vocês, mas nós somos pais de 3 crianças, então é inevitável que elas estejam aqui com a gente. Olá, tudo bem? Sou o pastor Fernando, como a minha esposa falou, e foi uma direção de Deus a gente pegar, expor aqui na internet, expor aqui no YouTube os nossos erros. Nós tivemos um período, nós vamos falar isso no próximo vídeo sobre o recomeço, mas nós tivemos um período de quase 3 anos onde nós estivemos divorciados e muita coisa aconteceu nesse tempo. E quando o Senhor começou a trabalhar na nossa vida, porque nesse tempo que nós estivemos separados, cada um teve ali o seu processo. Eu, particularmente, tive o meu processo com Deus, onde eu tive que passar por todos os estágios dos vídeos anteriores. Eu tive que deixar as bagagens, eu tive que aprender a trabalhar o perdão no meu coração, a perdoar, Eu tive que aprender a lidar com as situações que estavam dentro de mim primeiro. O que o Senhor me fez entender nesse tempo? Que eu precisava me organizar e me conhecer primeiro, para que depois eu tivesse um relacionamento com outra pessoa. O problema é que a gente não se conhece, a gente não consegue perdoar, a gente guarda mágoa, a gente é orgulhoso, enfim, e daí a gente quer juntar com outra pessoa e quer fazer isso dar certo. Então, quando nós estávamos separados, eu tive um processo muito forte, onde o Senhor teve que trabalhar o meu coração. E a respeito do perdão foi muito forte, porque eu não sabia perdoar, muito menos eu pedia perdão. Como eu disse lá no outro vídeo, eu achava que isso era coisa de gente fraca, era coisa de gente vulnerável. Então o Senhor teve que me levar a um processo dentro de mim, dentro do meu coração, da minha história, para que eu pudesse vencer e romper tudo isso. Uma coisa que é importante a gente entender, antes de começar a contar um pouquinho, eu aprendi algo. Perdão é decisão. Eu não sinto de perdoar. Muitas vezes a gente faz atendimento e a gente escuta muito isso. Eu não senti de perdoar ainda. Eu ainda não estou sentindo no meu coração o perdão. E o perdão não é sentimento, o perdão eu decido. Eu decido me perdoar. Eu decido perdoar o outro. Eu decido no meu coração que eu não quero ter isso guardado dentro de mim. Que eu não quero isso me adoecendo. Que eu não quero isso trazendo peso para o meu coração. Então, eu costumo dizer em atendimentos que eu faço aqui na igreja, que ainda que eu não sinta, eu tenho que declarar e eu tenho que colocar isso para fora. Eu não sinto, mas eu declaro, porque o fato de eu declarar vai fazer com que eu gere algo no meu coração e também no reino espiritual. Então vamos deixar bem claro isso, para você já começar esse vídeo entendendo algo importantíssimo. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. E o perdão, ele é a chave do sucesso. Porque a falta de perdão te leva à ruína, te leva à tristeza,
te leva a sofrimento. E quando você tem o perdão de verdade na sua vida, aí você tem grandes conquistas, grandes benefícios. E como foi falado aqui no vídeo, depois que a gente aprendeu a perdoar de verdade, a gente só foi abençoado de verdade. A gente estamos com 3 tesouros, 3 filhas. E eu nunca imaginei isso, que depois de ter trocado várias palavras, várias discussões, depois de ter separado cada um para o seu lado e ter tido outros relacionamentos, de voltar e ter uma vida tão abençoada como essa. Mas quando a gente decidiu, quando eu decidi, ela decidiu, cada um decidiu perdoar de verdade. Então o perdão é uma decisão. E quando você decide e você tem a sua opinião tomada, você não pode deixar que fatores externos, pessoas que falam, nossa, mas você vai fazer isso porque você vai perdoar depois de tudo que aconteceu. Você tem que entender que é a sua vida que está em jogo, é a sua felicidade. A sua felicidade vale muito mais do que esse rancor, com esse ego, com essa coisa que você fica carregando, com esse peso aí. E você precisa ser livre. Você precisa ser livre. E esse canal, 70 vezes 7, ele foi criado com esse nome por causa disso, porque na palavra de Deus diz, Jesus diz quantas vezes a gente tem que perdoar? Até 7 vezes? E Jesus fala, não, 70 vezes 7. Então o perdão foi a chave ali pra gente. Então quando a gente foi criar o canal, falou, amor, por que a gente não coloca 70 vezes 7? Porque isso que fez a diferença pra gente continuar junto aqui. E a gente lembrando de tudo, dificuldade que passou, hoje a gente dá valor nos momentos bons, tudo que acontece de bom a gente já dá valor. Porque as dificuldades foi tão grande, os problemas, que as coisas pequenas a gente comemora sempre. É importante a gente entender que o perdão é um processo, né? Então, assim, primeiro, eu vou dizer do que nós passamos, de como foi pra mim. Primeiro, eu decidi me perdoar. Então, eu decidi me perdoar das coisas que eu não tinha feito no meu casamento, aonde eu tinha faltado, aonde eu não conseguia enxergar, e quando o Espírito Santo me mostrou, eu disse, meu Deus, então eu tive que me perdoar primeiro, porque muitas vezes a gente não consegue perdoar os outros, porque também a gente não se perdoa daquilo que a gente fez. Então eu tive que declarar, Senhor, eu me perdoo, né, das minhas faltas, dos meus erros. Eu tive que aprender, né? Eu tive que perdoar coisas do meu passado, das bagagens que eu trazia, eu tive que liberar muito perdão. Então eu comecei esse processo primeiro me perdoando, né? Dizendo, Deus, porque a Bíblia fala que eu tenho que esquecer o passado, né? Eu tenho que deixar o passado para trás, então, e que o Senhor joga no mar de esquecimento. Então eu disse, Deus, eu quero me perdoar pelas coisas que eu não fiz. E quando eu comecei a fazer isso, e eu venci esse processo de me perdoar, eu entrei no processo de perdoar o Fernando, que esse processo foi difícil, como ele teve que me perdoar, né? E eu dizia, Deus, eu declaro que eu perdoo o Fernando daquele dia, daquele momento, daquela discussão que nós tivemos. Eu quero declarar que isso não vai ter peso sobre a minha vida, não vai ter peso, porque Jesus me ensinou isso nesse processo. Camila, declara, porque quando você declara, o inimigo vai perdendo legalidade nessa ferida, e eu vou tomando posse e vou passando bálsamo. E o que acontece? Quando eu declaro, eu estou gerando. A palavra de Deus vai dizer que o que sai da minha boca tem poder. Então eu estou declarando que eu perdoo, eu estou declarando, e os meus ouvidos estão ouvindo isso, e isso vai gerar um sentimento no meu coração. E quando eu percebo, eu digo isso porque com propriedade, porque eu tive que perdoar tantas situações da minha vida, e quando você começa a declarar, isso começa a ser natural. No começo é difícil, queridos. Eu me lembro até hoje que eu rolava no chão e chorava, mas depois isso começou a ser natural. Por quê? Porque eu não queria ficar mais com aquele peso no meu coração. E eu preciso entender que quando eu não perdoo alguém, eu não estou fazendo mal para aquela pessoa, eu estou fazendo mal para mim mesma. Eu vou ficar doente emocionalmente, às vezes até fisicamente, porque tem gente que fica doente fisicamente porque não consegue perdoar. Então eu preciso entender que o quê? Que quando eu libero o perdão, eu digo, Deus, eu perdoo. Eu não vou ficar com esse lixo dentro do meu coração, eu não vou ficar com esse sentimento dentro de mim, eu não aceito isso dentro do meu coração. E o que nós precisamos entender? Eu quero o perdão de Deus todos os dias para minha vida, porque eu sou falha, eu sou humana, eu erro.
E no que eu sou melhor do que o Fernando para não perdoar o Fernando de algo que ele me fez? E muitas vezes a gente quer o perdão de Deus, oh aleluia, a gente quer ser perdoado por alguém, porque a gente também erra, mas a gente não quer perdoar o outro. Então é muito importante a gente se conscientizar de que nós erramos também. E que na mesma medida que nós queremos ser perdoados pelos nossos erros, nós também temos que perdoar. Daí você fala para mim, pastora, mas eu tenho uma mágoa profunda. Pastora, mas no nosso relacionamento teve tantas situações que eu não consigo. Mas se você quer fazer esse casamento dar certo, se você tem esse desejo no teu coração, o perdão vai ser a coisa diária. Eu costumo dizer que nós nos perdoamos todos os dias. Todos os dias eu tenho que perdoar o Fernando. Todos os dias o Fernando tem que me perdoar. Assim como todos os dias o Senhor Jesus tem que me perdoar os meus erros, porque eu sou falha. Então, quando o perdão ele entra no nosso coração de forma real e verdadeira, e nós precisamos entender o quê? Aconteceu a situação, eu não posso deixar nem cair no meu coração. Aconteceu já, não, em nome de Jesus, eu não aceito que isso caia aqui. Como o meu marido sempre diz, eu não aceito que isso pouse e faça ninho no meu pensamento, eu não aceito. Eu perdoo, né? Eu declaro que essas palavras não vão ficar no meu coração. Isso é exercício. A gente precisa entender isso. Né? Às vezes as pessoas falam, mas tem casamento 100%? Não, a gente tem desentendimento, mas sabe, eu digo que a nossa receita é que a gente aprendeu a perdoar e a gente aprendeu a resolver problemas. Pode falar. E o legal, quando a gente começa a ter entendimento, quando você entende, fala, bom, eu quero ter um casamento saudável, eu quero ter um casamento feliz. Aí você começa a analisar, imagine aí você quando você olha no espelho. Você olha no espelho, você vai olhar, tem dia que você olha as suas melhores partes, você olha o seu sorriso, você olha a sua melhor roupa, você olha o que você tem de bom. Só que quando você começa a chegar perto do espelho, começa a reparar bem, você começa a reparar umas pintinhas, já começa a reparar umas gordurinhas, e é algo que não te agrada. E imagine no seu casamento, quando você está namorando ali, só conquistando, você só olha as coisas boas da esposa, do marido. E quando casa ali, quando você vai olhar de perto do casamento, você começa a perceber os problemas, a dificuldade, e você começa a dar ênfase, e começa a exaltar aquilo. Nossa, tem aquele problema, tem aquele problema, tem aquele problema. E quando gera discussão, briga, você está guardando tanta coisa, tanta discussão, tanta briga, tanto rancor na sua vida, que você não consegue perdoar porque você sempre vai ser uma pessoa julgadora. Você vai julgar, bom, mas ele me ofendeu mais, ele me xingou mais, o pecado dele foi maior. E sabe, se você quer realmente ter um casamento feliz, um casamento bom, você precisa tirar esse julgo da sua vida, esse negócio de julgador, ficar julgando, falando que você é melhor ou outra pessoa é pior. Porque a partir do momento que você decidiu ficar com essa pessoa do seu lado, você tem que se pôr no mesmo patamar que ela, igual. E daí vocês dois vão caminhar juntos, vocês vão ser uma carne só de verdade. E quando um cair, você vai ajudar o outro a levantar. Você não vai ajudar o outro a ir pro fundo do poço. Tá vendo? Eu te avisei, tá vendo que eu te falei. E aí você precisa reconhecer de verdade que você também tem erros. Todos nós temos erros. E quando a gente reconhece que tem erros, reconhece que precisa de mudança, quando a gente reconhece que a gente tem a oportunidade de ter um casamento feliz de verdade, aí as coisas começam a acontecer e começam a acontecer de uma maneira tão rápida que você nem imagina, que foi o que aconteceu com a gente. É verdade. E é importante também a gente aprender a pedir perdão. Porque muitas vezes a gente só fala assim, não, eu tô certa e eu quero que o Fernando venha me pedir perdão. E nós precisamos entender que a gente precisa alcançar um nível de amadurecimento que, bom, eu vou lá e eu vou pedir perdão porque eu quero ficar bem, eu quero viver bem, né? Eu errei, reconhecer. Sabe qual é o problema? A gente justifica o nosso erro. Eu errei porque o Fernando fez isso. Eu fiz aquilo porque o outro fez isso. E quando eu olho pra mim e falo, não, eu errei. Fiz mal, falei daquele jeito, fui grosseiro, agi errado. Amor, me perdoa. Eu não fui legal naquele momento, eu não estava bem. Isso é tão importante, reconhecer o erro e parar de justificar o erro. O problema é que a gente justifica o que a gente faz no outro. E o casamento não dá, eu preciso ser sincera comigo mesma. E quando eu consigo ser sincera comigo mesma, eu desço do patamar de orgulho, de eu não vou me desculpar, eu não vou pedir perdão. E eu entendo que para mim mais importante é ser feliz, é estar bem com ele. Então,
muito importante isso. Não só o fato de perdoar, de liberar perdão, mas o fato de pedir perdão, de reconhecer o próprio erro. Isso é de extrema importância. Então, talvez você não tenha hábito e ouvindo isso, você olha e fala, poxa, eu não consigo, eu não peço perdão, eu muito menos consigo liberar perdão. Começa a trabalhar isso no seu coração hoje. Começa em oração, pedir a Deus, Deus, eu quero perdoar de verdade. De repente, você no seu casamento, vocês tiveram aí o adultério e você decidiu ficar com essa pessoa. Perdoa de verdade. Né, tem que liberar perdão de verdade, eu não vou mais tocar nesse assunto, isso não vai... Queridos, nós vivemos juntos, nós ficamos 3 anos separados, nós não tocamos no assunto do tempo que nós estivemos separados. O tempo que nós estivemos separados, nós jogamos no mar do esquecimento. Quando a gente discute, a gente não traz isso pra cá. Por quê? Porque a gente entendeu, a gente se perdoou um outro e perdoou a si próprio. Então isso ficou atrás. Então que você possa começar a exercer isso na tua vida, no teu relacionamento, no teu casamento, no teu relacionamento com pessoas. Isso é de extrema importância. O perdão é uma chave super importante para que a gente possa ter uma saúde emocional. É exatamente isso. E se você está aí assistindo, acompanhando a gente, os vídeos aí, quem conhece a gente de perto, sabe que a gente não está buscando, a gente está vivendo a verdade, de verdade mesmo. Não é fingimento, não é por status, não é por nada, é por nós mesmos. E que você aí viva a verdade. Que você acorde para a vida, de verdade. Esse momento seu precisa ser consertado aí no seu relacionamento. É verdade. Porque Deus tem planos para você e planos de alegria, de amor, de paz. Ele que instituiu o casamento, ele que fez o homem e a mulher para ser feliz. E os problemas, você precisa tirar de letra, você precisa ter maturidade. Maturidade é uma decisão. E que você decida aí, através desse vídeo, vendo aí, decida ser melhor, decida ter uma vida nova, decida consertar o que está quebrado. Não decida chutar, deixar largado, abandonado, cheio de poeira, não. Decida viver o novo. Amém? Eu quero deixar um versículo para você antes de nós terminarmos, que está em Mateus 6,14, que vai dizer assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Perdoe, pratique o perdão no teu coração, na tua vida, no teu dia a dia. Pratique o perdão. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre recomeço, sobre propósito. Não perca, nós estaremos esperando você. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.